Olá, pessoal. Essa aula de hoje é uma aula que eu estou reunindo uma série de temas que estão dentro da programação de metodologia da pesquisa e que vocês já, durante essa semana, fizeram uma leitura das bibliografias que foram passadas, né? Essas bibliografias de metodologia tanto envolvem Gil como Marconi Lakatos, né? São duas bibliografias muito importantes na metodologia de pesquisa, principalmente na metodologia das ciências humanas, e que serviram, e eu acredito que com a leitura que vocês fizeram no decorrer da semana, já serviu para pelo menos terem dúvidas a respeito da questão da pesquisa, né? E tendo dúvidas é algo positivo, né? Significa que alguma coisa está mexendo dentro da formação dos conceitos em metodologia da pesquisa. Durante essa semana, vários de vocês entraram em contato comigo via o WhatsApp, né, que é um canal que nós temos de comunicação, de troca de ideias, e algumas dúvidas que são recorrentes. Então, eu organizei algumas dessas dúvidas mais recorrentes na aula de hoje, então é o tema que nós vamos tratar. Eu disse que na aula anterior, na nossa aula virtual anterior, que nós íamos tratar sobre os tipos de pesquisa e metodologia. Nós vimos na aula passada, então, os métodos, né, que são o indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo. Esses são os três métodos de pesquisa. Então, tudo que for referente a tipos de pesquisa, eles estarão já encaixados em um desses três métodos, né? As pesquisas, elas se classificam de várias ordens, né? Através de várias ordens. Então, os tipos de pesquisa que nós vamos ver agora na apresentação estão relacionados à abordagem ou à natureza da pesquisa. Então, é muito recorrente ouvir pesquisas. Por exemplo, essa minha pesquisa é uma pesquisa qualitativa ou uma quantitativa, né? Essa é uma questão que se levanta muito quando se está organizando um projeto de pesquisa. E a pesquisa, quanto à abordagem, está relacionado diretamente à natureza, né? Inicialmente, na fase da escrita do projeto de pesquisa, o primeiro momento, quando se começa a pensar na pesquisa, é feita já essa classificação, e essa classificação já vai esclarecer todas as outras questões, como, por exemplo, a metodologia. A metodologia não é o primeiro que surge na pesquisa, né? A metodologia vai surgir a partir da necessidade de responder à grande questão da pesquisa. Então, quando eu formulo a grande questão da pesquisa, ou seja, o problema da pesquisa, e através do desenvolvimento da pesquisa vou responder a esse problema, então, a partir daí, eu vou ter necessariamente à minha disposição uma série de procedimentos que vão culminar com a solução desse problema, né? Então, uma dessas questões é a abordagem ou a natureza da pesquisa. E essa abordagem ou a natureza da pesquisa é, portanto, uma forma de levantamento de dados a serem utilizados na pesquisa. Então, conforme os dados que eu vou utilizar para responder o problema da pesquisa, eu já vou saber qual é a natureza da pesquisa ou qual a abordagem da pesquisa. E essa natureza ou abordagem, ela pode ser de três formas, né? Pode ser qualitativa, quantitativa ou qualitativa quantitativa, é o que se chama de híbrido metodológico, a pesquisa quali-quanti, né, que também é conhecida como quali-quanti, né? Alguns autores, como o Gil, por exemplo, também utiliza nas últimas
edições dos seus livros, a partir de 2017, ele tem usado Quali-Quant, né? E nas outras ele usa um híbrido metodológico. Nas bibliografias europeias se usa híbrido também metodológico, né? Quanto à natureza ou à abordagem, que é a mesma coisa. Então, eu vou dizer que a minha pesquisa é qualitativa ou quantitativa, dependendo da abordagem ou da natureza da pesquisa. Ou seja, de que forma eu vou levantar os dados, né? É qual a natureza da pesquisa. Qual a abordagem que eu vou dar para a minha pesquisa em relação a esse levantamento de dados? Então, a natureza ou a abordagem da pesquisa, que pode ser qualitativa, quantitativa ou quali-quant ou híbrido metodológico. Na minha tese, que foi defendida em 2001, eu fiz doutorado na Espanha, e a metodologia da pesquisa na Espanha, ela é muito mais simplificada do que na América Latina. Então, o que é necessário para desenvolver uma pesquisa na Europa, por exemplo, é ter claro a abordagem ou a natureza da pesquisa. E, a partir daí, o método que vai ser utilizado com os seus determinados procedimentos, né? Então, quando eu escrevi a minha tese, na metodologia, o mais importante que é evidenciado pela banca é a abordagem. Então, na minha pesquisa, eu usei um híbrido metodológico, devido aos levantamentos serem em grande medida, de dados secundários e de dados censitários. Então, parte dela foi quantitativa, porque eu utilizei muitos dados, né? E outra parte da pesquisa era qualitativa, onde eu fiz entrevistas com sujeitos agricultores assentados. Então, a minha pesquisa, ela justamente tinha esse híbrido metodológico, né? Então, em relação à abordagem, as pesquisas sempre podem ser qualitativas ou quantitativas, ou ainda agregar essas duas classificações, né? E vai depender muito dos objetivos do projeto em questão, e vai depender muito também da área. Qual é a área da ciência que está desenvolvendo tal pesquisa? Por exemplo, nas áreas da saúde, ou muitas vezes se usa esse híbrido metodológico, né? Porque se trabalha com dados que são quantitativos, mas também se trabalha com dados qualitativos em relação a pacientes, né, aos doentes, ou à sociedade, ou principalmente se for saúde pública, né? Então, pode ser também utilizado, agora, esse híbrido, agora, se tratar de questões relativas a apenas pesquisas com dados ou pesquisas de laboratório com experimentos, então, nesse caso, seria outro tipo de classificação quanto à natureza da pesquisa, né? Então, é sim possível desenvolver essa abordagem qualitativa e quantitativa. Eu, essa semana, estou fazendo 33 anos de formada, né? E pelo menos 30 anos eu oriento em iniciação científica. E durante esses 30 anos de pesquisa e de experiência na orientação de projetos ou de desenvolvimento de projetos, né, como pesquisadora, eu tenho me deparado com muitos bolsistas ou orientados que têm uma dúvida, entram em verdadeiro pânico quando se trata de classificar a sua pesquisa, né? E isso não existe problema nisso, né? É apenas ter claro o que se pretende fazer, né? Só isso. É clarear, é pensar. O pesquisador tem que ser um pensador também, né? E a partir daí se tornam mais claras as questões que vão surgir.
né? E essa é uma das primeiras classificações. A partir do momento que eu sei, que eu tenho claro o problema, e como eu vou solucionar esse problema, eu tenho muito claro que tipo de metodologia eu vou ter que utilizar, né? Principalmente no que se refere à abordagem, que é o primeiro passo. Então, o que é uma pesquisa qualitativa? A metodologia qualitativa pressupõe uma análise e interpretação. Essa fonte é de Marconi e Lakatos, que vocês têm a bibliografia, né? A metodologia qualitativa, então, pressupõe uma análise e interpretação de aspectos mais profundos da complexidade do comportamento humano. Então, a metodologia qualitativa, ela trata muito mais do empírico, né? De uma forma de pesquisa que está tratando diretamente com a sociedade, né, com a complexidade que é inerente ao comportamento humano, né, aos seres humanos, e todo esse conjunto complexo, né, que vai, então, caracterizar uma determinada pesquisa, trata-se de uma pesquisa com abordagem, então, qualitativa. E aí o Marconi e Lakatos dizem, a metodologia qualitativa, né, fornece análise mais detalhada sobre investigações, hábitos, atitudes e tendências de comportamentos. Então, se eu vou estudar a sociedade humana, se eu vou estudar, por exemplo, um assentamento, eu vou citando os exemplos que eu estou mais habituada a trabalhar nas minhas pesquisas, mas vocês façam já um esforço de pensar na área que vocês têm, na área de preferência de vocês dentro da geografia, seja ela meteorologia, seja ela geografia física, seja qual for, né, tentando entender como a pesquisa de abordagem qualitativa pode estar, nesse caso, diretamente ligada com os problemas que vocês estão pensando já durante esses últimos dias, né? Então, vejam bem, uma forma seria estudar a forma de vida dos agricultores, dos camponeses, dos ribeirinhos, né? Para quem é da geografia física, que tem preferência na geografia física, não significa que que a pesquisa com abordagem qualitativa não é importante, porque é. Se você vai estudar, por exemplo, áreas de risco que envolve a geografia física, né, a questão da geomorfologia, do relevo, ela vai tratar em primeiro tentando responder à importância da ciência. Vocês lembram que nós tratamos sobre isso, que é melhorar a vida das pessoas, né? Então, por que se pesquisa na área de geomorfologia ou de geologia urbana, né? É para tentar melhorar a vida das pessoas. As pessoas que vivem em área de risco, elas podem ser entrevistadas numa pesquisa, né? Porque, um exemplo, eu vou tentar criar um problema em relação a esse exemplo que eu falei para você sobre a área de risco. Porque, né, o problema inicia agora, né? Eu estou formulando esse problema. Porque, mesmo sabedoras de que a área em que as pessoas vivem oferecem risco de desabamento, porque elas continuam vivendo nesses lugares. Esse é um problema para ser pesquisado. Então, mesmo sabendo de toda a composição do solo, de todas as questões técnicas que envolvem absorção, desmoronamento, declividade, e tudo que vai envolver um mapeamento e um aspecto muito detalhado daquele ambiente que oferece risco, ambiente geológico, né, e geomorfológico, que oferece risco,
eu preciso saber também por que, entrevistar as pessoas, esses sujeitos, e saber por que mesmo com todas, sabendo dos riscos, por que essas pessoas continuam vivendo ali. Então, esse é o problema da pesquisa. E sabendo disso, eu já vou saber que eu preciso usar, provavelmente, nessa pesquisa, um híbrido metodológico com aspectos que são da pesquisa qualitativa, mas também outros que vão me fornecer, além desse complexo comportamento humano, que faz com que as pessoas fiquem numa área que oferece risco de vida e ali permaneçam, né? Mesmo sabendo que podem perder a vida ou a vida de seus familiares, mesmo assim permanecem. Isso significa, então, buscar respostas através de busca de dados que são com abordagem com natureza qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, então, ela não procura enumerar ou medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico na análise de dados. Envolve a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, sobre lugares, processos, né? Pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada. Então, procurando compreender o fenômeno. É o momento do pesquisador ir a campo e entrevistar essas pessoas que estão lá vivendo em área de risco, né? Então, esse é o ponto, né? A pesquisa qualitativa, ela tem um ambiente natural como fonte direta de dados, e o pesquisador como principal instrumento. Então, não são programas de computador, né, que vão dar as respostas, e sim o contato direto do pesquisador com o sujeito da pesquisa. A pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do pesquisador com o ambiente e situação que está sendo investigada, via de regra, por meio do trabalho intensivo de campo. Não se vai um dia a campo e se diz que isso é uma pesquisa qualitativa, né? A pesquisa qualitativa, ela tem que ter uma intimidade, tem que ter uma organização, tem que ter um projeto de trabalho de campo, né, com diferentes instrumentos que o pesquisador vai utilizar e que dê a ele as respostas que ele procura. A observação, a caderneta de campo. Vocês estão lendo, fazendo as leituras, e vão surgir várias metodologias e recursos metodológicos que, para cada tipo de pesquisa, né, e quais são as mais importantes para uma ou para outra. Então, mais adiante no desenvolvimento dessa disciplina, nós vamos ter mais detalhado esse tipo de recurso metodológico, tá? Então, segundo Trivinhos, que é um outro autor, a abordagem de cunho qualitativo trabalha os dados buscando seu significado e tendo como base a percepção dos fenômenos dentro daquele contexto, né? E o uso e descrição qualitativa procura captar não só a aparência do fenômeno, mas como as suas essências, procurando explicar sua origem, relações e mudanças, e tentando intuir as consequências. Então, o pesquisador vai ter que se aprofundar dentro daquela realidade, né? Para buscar junto informações, não só através de entrevistas, mas a observação, a percepção, são outras metodologias que ele vai utilizar para chegar, então, a desvendar as questões que ele está procurando a resposta, né? E tem outra citação do Trivinhos que diz uma espécie de representatividade do grupo maior dos sujeitos que participarão do estudo, né? Porém, não é, em geral, a preocupação com a quantificação da amostragem,
e ao invés da aleatoriedade, decide intencionalmente, considerando uma série de condições, sujeitos que sejam essenciais, segundo o ponto de vista do investigador, para o esclarecimento do assunto em foco, facilitando para encontrar com pessoas, tempo dos indivíduos e das entrevistas. Existem pesquisas cujo os entrevistados, eu acho que eu já comentei isso com vocês, não precisam, os sujeitos da pesquisa não precisam ser, por exemplo, um grande número. Pode ser uma família, pode ser uma pessoa, apenas uma. Eu já participei de uma banca cuja tese era sobre a vida de uma pessoa. Essa pessoa deu a entrevista sobre toda a sua vida, né? E a metodologia que foi, o método que foi utilizado, é óbvio que foi um método dedutivo, né? E com a história de vida como sendo a metodologia adequada para fazer a tese. E a história de vida é uma metodologia que tem uma série de características e que levam, então, ao trabalho sério, árduo, né, com muitos encontros do pesquisador com a pessoa que é a fonte da sua pesquisa, até que ele esgote todas as possibilidades. Então, o número de entrevistados, ou de pessoas que são os sujeitos da pesquisa, não diminui a importância da pesquisa. Sejam 5 entrevistados ou sejam 50, o que importa é que esses entrevistados sejam realmente chave para dar as respostas que o pesquisador busca. Tá? Então, a pesquisa qualitativa, ela tem essa característica que é muito importante no que se refere ao número de fontes, de informantes, né, de entrevistados. E ela não tem necessidade de amostragem. Então, outra dúvida importante é quando se trata de uma pesquisa qualitativa, as pessoas perguntam, mas quantos eu tenho que entrevistar? Né? Por exemplo, num assentamento de reforma agrária, onde tem 150 assentados, não significa que você vai entrevistar os 150 assentados, mas existem formas de buscar, né, através da indicação de algum técnico ou alguma liderança que diga que tal pessoa ou tal pessoa são pessoas-chave que detêm conhecimento suficiente, né, para que o pesquisador tenha as respostas para aquele problema que ele pretende responder. Então, não precisa entrevistar todos, e sim algumas pessoas, alguns. Então, se buscam aí a resposta por segmentos, né? Buscam respostas por segmentos técnicos, agricultores, né? Lideranças, enfim. E isso é um exemplo que eu estou dando, né? Na pesquisa qualitativa, a análise dos dados tende a seguir esse processo que é indutivo, né? Os pesquisadores não se preocupam em buscar evidências que comprovem as hipóteses definidas antes do início dos estudos. As abstrações se formam ou se consolidam basicamente a partir da inspeção dos dados em processo que é de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, se buscam na base, né, acho que é justamente com os sujeitos, com as pessoas, com a comunidade, com a sociedade, se buscam as respostas, né, as informações, e não de cima para baixo, como normalmente as pesquisas qualitativas propõem, que já se buscam diretamente os dados, né. Então, assim, a pesquisa qualitativa, ou também conhecida por naturalista, segundo o Bogan e Bicklin, envolve a obtenção de dados descritivos, que vão descrever uma realidade ou vão descrever um fenômeno, obtidos no contato direto com o pesquisador, com a situação estudada
enfatiza mais o processo do que o produto que se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes, né? Entre várias formas que pode assumir uma pesquisa qualitativa, destaca-se o tipo de pesquisa etnográfico e o estudo de caso. A pesquisa etnográfica, ela trabalha muito, é um tipo de metodologia que se desenvolve quando se quer tratar de algo que se relacione aos povos, a uma população, à cultura, a história, né? Então, se usa o método etnográfico, quando se trabalha com sociedade, com seres humanos, com grupos, né, específicos. E também o estudo de caso. Eu posso dizer que boa parte dos trabalhos, das pesquisas que resultam em teses, em dissertações, ou mesmo em TCCs, né, são estudos de caso, a grande maioria são estudos de caso, né, se tratam especificamente de um estudo de um determinado lugar, de um determinado território, né, de uma determinada comunidade, e que, então, acaba sendo um estudo de caso. A pesquisa quantitativa, ela é menos comum na geografia, mas ela é muito importante porque ela, muitas vezes, complementa a pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa qualitativa, ela, segundo o Malhorta, a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e compreensão do contexto do problema, né? Como a gente já falou, ela compreende melhor o contexto, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica de alguma forma uma análise estatística. A pesquisa qualitativa pode ser usada também para explicar os resultados obtidos pela pesquisa quantitativa. Então, elas se complementam, na verdade, né? Para a geografia. Agora, se a gente for tratar de química analítica, de física, muitas vezes a pesquisa quantitativa, ela é basicamente a pesquisa o tipo de pesquisa vai dar a solução dos problemas, né? Mas na geografia, que a geografia, não esquecendo que é a ciência que estuda as transformações do espaço geográfico, e essas transformações são realizadas pela sociedade, então, normalmente, é importante, então, esse híbrido, né, quando se usa dados estatísticos, basicamente. Outra coisa, usar o censo demográfico não significa que eu estou desenvolvendo uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa quantitativa, ela pode utilizar, uma qualitativa pode usar dados secundários também. Nesse caso, se eu buscar dados do censo, que já estão trabalhados, já passaram por um tratamento estatístico, esses dados estão prontos. É uma fonte secundária de pesquisa. Então, isso não configura uma pesquisa quantitativa. Uma pesquisa quantitativa é quando eu usar dados, dar tratamento a dados estatísticos. Aí sim seria uma pesquisa quantitativa. Então, na pesquisa quantitativa, segundo Malhotra, que é o autor citado antes, a pesquisa quantitativa, a determinação da composição e do tamanho da amostra é um processo no qual a estatística tornou-se o meio principal. Quando a pesquisa qualitativa não tem preocupação com a amostragem e que eu posso entrevistar um sujeito ou uma família ou uma grande população, dependendo de qual os meus objetivos eu pretendo responder, né? A pesquisa quantitativa, ela tem como necessária a amostragem. E a amostragem,
ela deve responder a critérios que são critérios impostos pela pesquisa quantitativa, por essa natureza da pesquisa, né? Então, quem vai desenvolver uma pesquisa quantitativa vai ter que ficar atento em que tipo de amostragem vai ser desenvolvida para que essa pesquisa preencha os mínimos requisitos, né, de uma pesquisa científica séria, né? Então, isso é uma diferença básica que existe entre as duas metodologias. Demo diz que a ciência prefere o tratamento quantitativo porque ele é mais apto aos aperfeiçoamentos formais. A quantidade pode ser testada, verificada, experimentada e mensurada. E essa citação de Demo, ela é um tanto quanto passível de contestação, né? Porque é uma visão, não me refiro ao autor, mas sim ao que ele faz, se refere da ciência como dando mais valor a uma pesquisa quantitativa do que qualitativa, né? Porque pode ser vista, sentida, percebida, né? Verificada, pode ser mensurada. E essa visão da ciência foi muito importante e pode-se dizer que ainda, em alguns pontos, ela é muito importante na ciência, né? Mas ela teve o seu ápice durante um período onde o positivismo marcou muito a ciência, tanto a brasileira, a latino-americana, a norte-americana, né? E em alguns pontos da Europa também. Então, o positivismo provavelmente foi uma alavanca para o desenvolvimento da ciência, né, da pesquisa quantitativa. E na geografia nós temos isso muito claro, né? Muito claro. Desde que surgiu, então, principalmente nos anos 60, a geografia teorética, ou a geografia que é chamada e conhecida como quantitativa, se priorizaram, neste momento, dados que são dados quantitativos. Então, se passaram a buscar e trabalhar com dados, sem que esses dados tenham uma relação direta com o objeto de estudo da ciência geográfica mesmo, né? E, nesse caso, a geografia passou a ser confundida com física, com cartografia, né? Porque ela saiu um pouco do seu foco, porque a geografia estuda as transformações do espaço, né? Então, ela tem um brilho que eu posso dizer que seja mais qualitativo. Então, já os adversários da perspectiva positivista ou quantitativa propõem respeitar mais o real, que é trabalhar a partir da realidade, da complexidade, inclusive, do real, né? E abrem caminho, então, para a pesquisa qualitativa. Então, seria basicamente essa a diferença, né, entre essas abordagens. E outro ponto importante que eu tenho que ressaltar e retomar é que eu posso, dentro da pesquisa, eu como pesquisadora posso utilizar, então, esse híbrido metodológico para desenvolver qualquer pesquisa na área da geografia ou das ciências humanas, né? Então, basicamente, conforme a abordagem à natureza, são a qualitativa, a quantitativa e esse híbrido metodológico, ou quali-quanti, né, que também é conhecido como a pesquisa quali e quantitativa. Agora, quanto aos objetivos, quais são os tipos de pesquisa? Né? Também há uma classificação, conforme a natureza e a abordagem, há também quanto aos objetivos. E segundo Gil, que é o autor que vocês leram, quanto aos objetivos da pesquisa, a pesquisa pode ser exploratória, né?
E essa pesquisa exploratória, ela busca proporcionar maior familiaridade com o problema e explicá-lo, desvendar esse problema, né? Pode envolver o levantamento bibliográfico, entrevistas com experientes no problema pesquisado, né? Pessoas muito envolvidas com o problema que foi formulado. E por isso que diz exploratória, porque ela vai explorar a realidade, vai tentar esgotar todas as formas de busca da solução do problema, através do real, né? Desse contato real. Geralmente, assume a forma da pesquisa bibliográfica e estudo de caso. Normalmente, a pesquisa exploratória tem essa característica, ela faz uma elaboração de um referencial teórico muito forte através da bibliografia, e a parte empírica se constrói a partir do estudo de caso, que é uma pesquisa, é um tipo de pesquisa, como eu falei antes, né, que tem características específicas de um lugar, de um grupo de indivíduos, de uma sociedade, né, de uma família ou de uma pessoa, né? A pesquisa descritiva, como eu já disse, ela busca descrever, né? Ela busca, então, descrever as características de determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Então, são dois instrumentos que são muito utilizados na pesquisa descritiva. Se a outra, a anterior que nós vimos, que é exploratória, ela busca esgotar todas as possibilidades, né, para chegar na realidade, a descritiva, ela vai descrever todos os fenômenos, ou populações, né, e para que seja feita essa descrição, ela vai trabalhar também, além de dados bibliográficos, ou até, se ela utilizar também aqueles dois, conforme a abordagem, os dois tipos de pesquisa, qualitativa e quantitativa, ela pode utilizar uma base de dados, mas também ela pode fazer entrevistas, né, e pode fazer observação sobre aquela realidade. Existem vários tipos de observação. E depois, se vocês tiverem interesse tem um livro que está na bibliografia de vocês, que é do professor Glaucio, que vocês vão passar a ler, né? Que fala sobre todas as observações que podem ser feitas na pesquisa geográfica, né? E uma delas é a observação sistemática, né? É uma observação que não é somente uma observação direta, onde eu estou observando um fenômeno. Os técnicos de laboratório, eles usam a observação direta, que é a simples, porque eles ficam observando, né, dentro das suas amostras, as transformações que aquelas amostras vão ter sob determinadas condições ambientais, ou através da interferência de alguma adição de algum elemento químico, né? Mas a observação sistemática é muito mais complexa do que a direta, porque o observador, ele vai observar todos os fenômenos que estão no entorno e que dizem respeito àquele problema a ser resolvido. Então, quando um observador se propõe a utilizar essa técnica como uma forma de trazer dados reais do fenômeno a ser estudado, o pesquisador deve se mover no sentido de sistematizar, por isso que ela é sistemática, sistematizar todos os fenômenos que ele vem observando.
Por exemplo, se eu vou entrevistar, estou pesquisando uma população de indígenas, né, povos indígenas, eu vou observar todas as formas possíveis que me deem condições de desvendar aquele problema. Então, observar como eles se relacionam entre si, com a natureza, quais são os hábitos, e sistematizar todas essas, tudo que é observado, como eles vivem, quais são as condições da habitação, como eles se movem na floresta, se tem floresta, né? Então, as condições de degradação daquele ambiente, isso tudo é uma observação sistemática. Então, por exemplo, pesquisas referentes à idade, a sexo, procedência, eleições, são exemplos que podem ser desenvolvidos a partir dessa pesquisa descritiva, descrever, esgotando todos os fenômenos. E a pesquisa descritiva, ela é muito importante para a geografia. Boa parte das pesquisas que muitas vezes se colocam algumas metodologias de pesquisa, na verdade, são descritivas e se coloca outro, porque se tem um certo preconceito com a metodologia descritiva, a pesquisa descritiva, né? E, na verdade, ela é muito importante na geografia. A pesquisa explicativa, ela identifica, né, ela busca identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos. Então, ela vai buscar a fundo a explicação para aquele fenômeno. É um tipo de pesquisa que aprofunda o conhecimento da realidade. Busca a razão, o porquê das coisas. E por isso é o tipo mais complexo e delicado, né? Para chegar a uma pesquisa explicativa, tem que tratar de metodologias e técnicas que sejam capazes de trazer à tona todas essas questões, né? Os porquês, a razão, vai a fundo mesmo nos fenômenos. Bom, outra classificação, né? Tipos de pesquisa conforme procedimentos técnicos. Então, conforme os procedimentos técnicos, já existem vários outros tipos de pesquisa. A primeira é a pesquisa bibliográfica. Ela pode ser desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros antigos, científicos, né? Não se recomendam para isso trabalhos que sejam oriundos da internet, se buscam livros técnicos, artigos científicos, que vão dar um substrato, né, uma consistência teórica maior. Vocês podem perguntar, é possível desenvolver uma pesquisa só com pesquisa bibliográfica? Só consultando em fontes bibliográficas? Porque é uma metodologia que possibilita isso. Eu posso estudar, por exemplo, na literatura, fazer um estudo comparado sobre diversos autores da literatura. Ou eu posso, na geografia, trabalhar com um determinado autor, um determinado geógrafo e a forma de vida, né, durante toda a sua vida de pesquisa, né, buscando caracterizar esse geógrafo, o seu trabalho, através das suas publicações, né, da sua obra. É possível. O meu orientador, Antônio Lopes Ontiveiros, que já é falecido, foi um geógrafo muito importante na Espanha, e ele inclusive, quando do seu falecimento, ele foi homenageado pelo Estado espanhol, né? E ele era um pesquisador, um geógrafo, sendo um geógrafo já com bastante experiência na geografia humana, ele pesquisava os antigos geógrafos. Então, ele estudou um geógrafo do início do século
XIX, aliás, que é Carandel, e eles, através foi o maior estudioso de Carandel, que era um aquarelista, ele era um geógrafo viajante, né? Para quem gosta, já estudou a epistemologia da geografia, sabe que em um determinado momento pré-científico, a geografia se dedicou, né? Foi construída por aquarelistas que pintavam, desenhavam as paisagens e, a partir daí, dessa forma de caracterizar, iam buscando, então, a explicação para aquela paisagem ser assim ou de outra forma, né? E Carandel era um aquarelista, geógrafo, viajeiro, né? Desse período, e o Antônio Lopes Ontiveros trouxe à tona toda a sua obra e fez, então, através de uma pesquisa bibliográfica, uma série de publicações que são importantes e que conseguiram construir a geografia lá do início do século XIX na Espanha, né? Então, é possível fazer, sim, uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental. Assim, por exemplo, tem pessoas que estudam Saint-Hilaire aqui que foi um geógrafo francês que também desse tempo, mesmo do Carandel, um viajeiro, né, viajante, que descrevia de forma detalhada, minuciosa, todos os lugares por onde ele passava. Ele esteve aqui no Rio Grande do Sul, em vários lugares do Brasil, e existem geógrafos que buscam na sua produção de Saint-Hilaire descrições sobre determinadas paisagens, comparando com a realidade hoje. Então, nesse caso, a pesquisa bibliográfica é fortemente importante, né? Então, a documental é parecida com a bibliográfica, mas a diferença está na natureza das fontes, pois esta forma se vale, então, de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico. Então, são dados, né? São fontes secundárias, e que o pesquisador pode ter acesso através de arquivos, né? Por exemplo, através de igrejas, sindicatos, instituições, cartórios de registros. Existem também aqueles que já foram processados, mas que podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, enfim, tem que, através desses documentos que já existem, criar, então, um estudo analítico dos documentos. Então, por isso que é uma pesquisa documental. A pesquisa experimental, quando se determina um objeto de estudo, seleciona-se as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo e define-se formas de controle de observação dos efeitos que a variável produz no objeto. Então, é um experimento. Na geografia, é um tipo de pesquisa muito pouco utilizada. Essa pesquisa experimental, ela é muito utilizada na química, na física, né, onde são induzidos determinados temas de pesquisa, e o pesquisador, então, vai trabalhar com todas essas variáveis desse experimento, né. O quarto tipo, então, é pesquisa, levantamento, é a interrogação direta das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer, né? Procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem as conclusões correspondentes aos dados coletados. Então, o levantamento seria toda a forma e busca de informações sobre determinado lugar, ou tema, ou grupo social.
né? Se faz justamente como diz o nome, um levantamento de dados existentes sobre um determinado problema. E que também se usa a metodologia com abordagem quantitativa para também coletar dados que são dados já existentes, ou então dar tratamento a dados estatísticos, né? Como, por exemplo, um censo, né? O censo é um levantamento estatístico. O estudo de campo, que sim, é muito utilizado na geografia, né? Procura o aprofundamento de uma realidade específica, é basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e interpretações que ocorrem naquela realidade. Então, o estudo de campo, ele normalmente é composto por várias técnicas, né? Ele se constrói por várias técnicas: observação direta, observação sistemática, entrevistas, né? Que são vários tipos de dados que são coletados com diferentes técnicas. O estudo de caso, como eu falei para vocês, ele é muito utilizado na geografia. A grande parte dos trabalhos da geografia são estudo de caso. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo detalhamento, conhecimento, né? Estudo aprofundado e exaustivo, repetir, de maneira a permitir o seu conhecimento amplo e detalhado. É adequado para explorar a situação de vida real, né? Um estudo de caso sobre uma determinada comunidade, sobre um grupo de mulheres, sobre um grupo de mulheres camponesas, né? Sobre feministas, enfim, são situações, né? Se eu for estudar um aspecto sociológico, o antropológico, a questão do trabalho escravo também no campo, né? Se pode utilizar o estudo de caso. Descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação, explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em situações que são muito complexas, né? Então, o estudo de caso busca isso, ele dá uma identidade particular a um determinado problema, né? A pesquisação é outro tipo de pesquisa com base empírica, que é concebida e realizada em estreita associação com a ação ou com a resolução de um problema coletivo, no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Nesse caso, o pesquisador ele está dentro, ele participa mais diretamente, mais na coleta de dados, ele é parte da ação. Então, é uma pesquisação, o pesquisador tem ação entre os pesquisados. É como se ele estivesse, uma das técnicas utilizadas de pesquisação é um seminário, né? Assembleia, entrevista coletiva, roda de conversa, onde o pesquisador está dialogando, contestando, buscando, né, criando condições onde ele é ativo, e não só o pesquisado é ativo, tá? Bom, então, esses 7 grupos principais, conforme, então, a forma de coleta de dados, né, técnica de dados, são alguns e que podem se derivar em outros tantos, né? Então, se vocês forem buscar, existem muitos outros tipos de pesquisa,
né, que são derivados ou que fazem parte de um desses grupos, né, desses 7 grupos que foram descritos, inclusive classificados pelo Gil, e que, de uma ou de outra forma, se derivam em tantos outros, né. Bom, o projeto de pesquisa, que é outro ponto que vocês têm, inclusive, que desenvolver um projeto de pesquisa, né, uma proposta de projeto de pesquisa, que é o último trabalho que vocês vão desenvolver. O projeto de pesquisa, ele tem, necessariamente, ele precisa de um ritual de construção. O primeiro ponto, né, do projeto, o objetivo principal de um projeto de pesquisa é traçar o desenho heurístico que conduza à busca, a buscar respostas para as questões que afligem o pesquisador através dos objetivos e metodologias adequadas. Então, o projeto de pesquisa tem essa importância. Ele vai tratar de fazer um desenho heurístico, uma construção filosófica sobre um tema, o tema a ser pesquisado e as aflições que levam o pesquisador a pensar naquele tema, né? O que se define no projeto de pesquisa? O que é importante, né? Então, são algumas perguntas que são obrigatórias de se fazer no projeto de pesquisa. O que fazer é a primeira delas. O que é o tema, é a definição do tema, o problema da pesquisa. Sempre vai ser uma pergunta a ser respondida. O problema é uma pergunta a ser respondida. E essa interrogação que o pesquisador faz, através de uma reflexão, de alguma aflição que ele tenha, ou alguma curiosidade sobre uma determinada realidade que está se manifestando, né, no seu ambiente, ou na sua... ou até no seu trabalho, se tratando de uma empresa, né? Isso sempre vai ser construído esse problema através de uma interrogação. E o desenvolvimento do projeto nada mais é do que responder a essa questão, a essa dúvida, a essa pergunta. Tá? Então, o primeiro é o quê? É o problema, é o tema, que é amplo, e o problema, que é uma questão a ser respondida. O que fazer? Aliás, por que fazer? É a justificativa, que é tão importante quanto a delimitação do tema e do problema da pesquisa. Por que fazer? Lembrando que na ciência, a ciência está a serviço da melhoria da vida das pessoas. Se eu desenvolvo um projeto de pesquisa científico, eu estou buscando justamente isso, a melhoria da vida das pessoas, da sociedade, do meio ambiente, enfim. Por quê? E a justificativa tem que ser plausível e tem que ser convincente, né? Para quem fazer? E aí os objetivos vão tratar de dizer para quem é o alvo dessa pesquisa. A quem essa pesquisa vai beneficiar? Onde fazer? É o local, o campo da pesquisa, né? A área de estudos, esse é o onde fazer. Como fazer? É a metodologia. Como eu vou fazer? Que tipo de pesquisa vai ser? Quais são os procedimentos? Né? Qual a abordagem? Quais são os procedimentos? Quais as metodologias a serem desenvolvidas? Com o que fazer? Que são os recursos necessários. Recursos de todas as formas, né? Que vai desenvolver os recursos tanto na parte bibliográfica, na construção
o estudo dos conceitos, como também ao desenvolvimento da parte empírica da pesquisa, né? Se eu preciso de equipamentos, que tipos de equipamentos, se eu preciso de um transporte para me levar a todos os rincões onde serão desenvolvidas as entrevistas ou a observação, né? Esses são os recursos que são, todos os recursos necessários têm que estar explicitados nesse projeto. Quando fazer? Que é um cronograma de desenvolvimento para execução. Então, normalmente os cronogramas dividem os projetos onde tem cronograma, vão dizer a elaboração da proposta, né, estudo de fontes, né, todo um tempo para estudo e um detalhamento teórico do tema da pesquisa, uma parte de busca e desenvolvimento da parte empírica da pesquisa, que seria o campo, né, onde se vai buscar os dados no campo, se for uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, buscar os dados através dos diversos ambientes que podem proporcionar os dados quantitativos, né? Com quanto fazer, que é o orçamento, quanto vai custar essa pesquisa, né? Não pense vocês que as pesquisas não envolvem custos financeiros, porque elas envolvem, né? E principalmente quando se trabalha numa empresa, isso deve ser, tanto uma empresa pública ou privada, tem que ser levado muito a sério a descrição dos custos orçamentais de um projeto. Porque senão ele pode ser aprovado e não pode ser executado, simplesmente porque não há condições de recursos financeiros para desenvolver esse projeto. Então, esse é um ponto fundamental, né? Como pagar é outro ponto, né? Da onde vêm esses recursos? E quem vai fazer, né? Quem vai desenvolver? Será uma equipe? Será um pesquisador? Os bolsistas que serão designados, se é um projeto que vai ser financiado por alguma agência de fomento, né? Vai ter bolsistas, e esses bolsistas vão auxiliar no desenvolvimento da pesquisa e na coleta de dados, por exemplo. Então, todas essas questões são fundamentais para a organização do projeto, mas as mais importantes é o que fazer. É a delimitação do problema, né? E por que fazer. Que é a importância da pesquisa para a sociedade, tá? Bom, buscando, então, tratar dessas etapas, né? Primeiro, por que estudar esse tema? Então, as vantagens, benefícios que a pesquisa irá proporcionar, a importância pessoal ou cultural, né, para cada pesquisador. A justificativa tem que ser convincente para que ela consiga até buscar financiamento em agências de fomento. Se a justificativa não dá à pesquisa a importância, ela se perde por si própria, né? A formulação do problema da pesquisa é fundamental, fundamental. Que respostas estou disposto a responder, né? Definir claramente o problema, delimitar em termos de tempo e de espaço. Talvez, na elaboração do projeto, o maior problema que se tem é justamente a elaboração do problema. Porque o pesquisador, muitas vezes, ele não tem claro o que ele pretende fazer. E se ele não tem claro,
também não terá claro como fazer e todas aquelas respostas que estão, que vêm na sequência da elaboração do projeto. Então, definir claramente um problema é assim, um grande caminho andado no desenvolvimento do projeto. O problema, como eu falei, ele é uma pergunta a ser respondida, e essa pergunta tem que ser clara. Ela tem que ser clara e tem que ser direta. Né? Eu tenho aqui 2 exemplos de problemas que eu criei para que vocês comecem a pensar problemas também. Eu dei um exercício na aula anterior e que vocês já estão elaborando, né? Então, eu tenho um tema e nesse tema eu tenho algumas questões a serem respondidas. Isso é o problema. Um exemplo de problema, então, o tema seria a produção ou a conservação do milho crioulo pelos guardiões das sementes crioulas, né? No caso do município de Ibarama. Esse é o tema. O problema é o que me instiga a pesquisar. O milho crioulo é mais eficiente no que se refere à produção e produtividade para os agricultores familiares de Ibarama? Aqui é mais eficiente comparado ao convencional, né? Ou híbrido, ou ao transgênico, né? Ele é mais eficiente? Essa é a pergunta, e eu posso desenvolver um projeto de pesquisa para responder essa pergunta, né? Só faltou colocar aí que é mais eficiente comparado ao milho transgênico ou convencional. É um problema claro, direto, não deixa sombra de dúvida sobre o que eu pretendo desenvolver no meu projeto. Outro problema, as novas dinâmicas produtivas da campanha gaúcha são responsáveis pela transformação e degradação do bioma Pampa? Então, né, dentro dessas novas dinâmicas, eu vou fazer um estudo sobre tudo que vem acontecendo de novo. E se esse novo é causa da degradação do bioma Pampa. É um problema direto. E eu já sei, através dele, dessa elaboração do problema, já surgem objetivos que vão se relacionando à solução, tentando resolver esse problema. Eu tive um professor de metodologia que ele sempre me dizia, sempre dizia, ele buscava o auxílio num samba muito antigo, para dizer que não é todo tema, todo tema não significa que é um grande problema, né? Porque existem temas que são armadilhas, que são enrascadas. E aí ele usava um samba que é um samba super antigo, que era assim, ó, que a letra do samba diz assim, ó, laranja madura na beira da estrada, ou tá bichada, ou tem marimbondo no pé. Então, tem um samba que tem essa letra, né? Por quê? Porque ele comparava a laranja madura na beira da estrada, fácil acesso, todo mundo andando por ali, e a laranja tá lá no pé, e ninguém pega aquela laranja, é porque ela tá bichada ou tem marimbondo no pé. Um tema de pesquisa que está aí, disponível, né? E que ninguém está pesquisando, que ninguém tem interesse, que ninguém cria uma problemática que instiga um pesquisador a pesquisar, é porque tem problemas ou de acesso a determinado as fontes, né? Grupos muito fechados que não permitem a entrada da pesquisa, ou custo altíssimo de execução
onde não há possibilidade de investimentos, ou tantos outros temas, ou justificativas de não se desenvolver pesquisas em determinada área. Né? A gente pensa, poxa, por que não estudam isso? E as pessoas não estudam. E não estudam porque tem alguma motivação por não estudar, ou falta de recurso, falta de pessoal, falta de abertura para uma determinada comunidade, né? Então, o problema tem que ser criado, principalmente se for uma pesquisa acadêmica, ele tem que ser criado para ser respondido, né? Não existe uma tese pela metade. A tese tem que ser concluída. A dissertação tem que ser concluída. Aquela pesquisa tem que ser concluída. Né? Então, vejam, cuidem das escolhas, dos problemas, da delimitação do tema e da elaboração do problema. Não, eu já participei de muitas bancas que não tinha a redação do problema. E sem a redação do problema o problema estar claro e delimitado, é óbvio que toda pesquisa é um monte de confusão. Então, muito do sucesso da pesquisa é seguir cada passo, cada ordem, no determinado momento certo, usando todos os recursos que são adequados para a resolução, né, desse problema. A determinação dos objetivos. O que eu pretendo alcançar com a pesquisa? Né? Existem o objetivo geral, qual o propósito da pesquisa, e os objetivos específicos, que é a abertura do objetivo geral em outros menores, né? A subdivisão de temas que são mais específicos, que fazem parte do problema. Então, tem passos que são obrigatórios para a elaboração do projeto. O primeiro, vamos recapitular, ó. O primeiro é o tema. O segundo é a questão central, ou seja, o problema. Eu tenho um problema. Para resolver o meu problema, eu tenho que traçar imediatamente depois do problema objetivos. Então, essa é a ordem. Essa é a ordem. É o tema, o problema. Para resolver o problema, eu demarco objetivos, né? Que vão tratar de cercar as questões do problema e esgotar totalmente, desvendar, trazer à luz, né? Essas questões. E os objetivos específicos, eles vão tratar de desmiuçar toda a problemática que envolve um determinado tema. Os objetivos auxiliam na busca da solução da questão central da pesquisa, que é o problema. E para responder, dar solução aos objetivos, atingir esses objetivos, eu tenho que me cercar de uma metodologia adequada. Então, percebam que há passos. Eu não posso primeiro colocar uma metodologia, depois o problema e depois os objetivos. Não, a metodologia vem depois que eu defini tudo, né? O problema, os objetivos. Aí sim eu vou escolher qual é a metodologia mais adequada, que vai me dar condições de tentar responder ao problema da pesquisa, né? Então, isso é uma sequência lógica. A elaboração do projeto envolve uma sequência lógica, né? É um desenho heurístico, tá? Então, a metodologia, como se procederá a pesquisa? Como vai ser essa pesquisa? Quais os caminhos para chegar aos objetivos propostos? Aonde eu tenho que andar para chegar aos objetivos? Se um dos meus objetivos, buscando aquele problema que eu citei para vocês do milho crioulo, um dos objetivos é caracterizar o sistema produtivo do milho crioulo
e do milho convencional, ou caracterizar os dois sistemas produtivos. Esse é um dos objetivos. Para chegar aí, eu tenho que já desenhar que tipo de pesquisa que é. Né? É bem provável isso ter caso, porque eu estou trabalhando com um ponto específico, com produtores específicos, num território específico, que produzem milho crioulo e milho convencional. E a partir dessa delimitação, qual é a metodologia, então? Estudo de caso, eu tenho que desenvolver entrevistas com os produtores, eu vou ter que fazer observação no lugar, né? Posso fazer até uma coleta de dados para saber qual é o melhor milho, ou entre as cultivares crioulas ou as convencionais, né? Enfim, dependendo da minha pesquisa, dos meus objetivos, eu vou já definindo qual é esse caminho metodológico a ser seguido. Qual é o tipo de pesquisa? Vai ser uma pesquisa, obviamente, qualitativa, né? Vai ter, é bem provável isso de caso, não vai ser utilizada a amostragem, né? Quais são os instrumentos de coleta de dados? Nesse caso, é bem provável que seja observação, entrevistas, né? Talvez uma caderneta de campo, dependendo da característica dos entrevistados, pode ser até a história de vida, né? Qual a forma? Como foram construídos os instrumentos da pesquisa, detalhar todos os instrumentos, como foi elaborado o questionário vai ser só para os agricultores, ou vai ser para técnicos também, ou para consumidores, né? Quais são todas as perguntas que envolvem o questionário, buscando desvendar os objetivos da pesquisa, responder aos objetivos da pesquisa. Então, tudo isso tem que levar à solução dos objetivos que vão me ajudar a responder o problema da pesquisa. Como interpretar e analisar os dados e informações? Eu também tenho que detalhar na metodologia como que eu vou interpretar as entrevistas. As entrevistas serão gravadas. Se elas forem gravadas, elas vão ser, vai ter análise de conteúdo, que é uma outra técnica das entrevistas, ou não. Enfim, todo o tratamento que eu vou dar a cada uma dessas técnicas a serem utilizadas. Como será interpretado, né? Porque não basta ter as entrevistas e não saber como que eu vou sistematizar essas informações. Eu posso criar, não necessariamente eu posso utilizar isso numa metodologia pronta, eu posso criar uma metodologia de estudos. Posso desenvolver uma metodologia de estudos para estudar tal realidade, né? E isso é um passo muito bem-vindo para a pesquisa na geografia. A pesquisa bibliográfica, a leitura como material primordial, né? Tanto de conceitos como de materiais já existentes. Indicar como pretende acessar as fontes de consulta, fichá-las ou resumi-las e construir o seu texto, enfim. Tudo isso tem que estar definido na metodologia. Então, os passos, se vocês estão acompanhando, é o tema, o problema, os objetivos, a metodologia, que vai envolver a coleta de dados, como será o processo de coleta de dados, né? Como, através de que meios, por quem, quando, onde, e aí quantas visitas serão feitas a determinado local, quem serão as pessoas a serem entrevistadas. É um entrevistador, são dois, é uma equipe, né? Em que período
é o melhor período e tem que dizer por que aquele é o melhor período para a realização do trabalho de campo, das entrevistas. A tabulação de dados, como organizar os dados obtidos. Se for uma pesquisa quantitativa, existem, dependendo das metodologias a serem utilizadas, existe uma sequência obrigatória, né? E uma justificativa de por que a opção por tal e tal sistema, né? Eu posso trabalhar, por exemplo, com modelagem através de dados que existem hoje, eu posso projetar, né, através de uma pesquisa quantitativa, eu posso projetar cenários para daqui a 100 anos. Mas, para isso, eu tenho que fazer uma descrição muito bem feita, né, muito detalhada, muito criteriosa, de todos aqueles elementos que envolvem, então, o determinado tema. Análise e discussão dos resultados. Então, esse é o ponto que é muito importante, mas que é muito desconsiderado nos trabalhos científicos. É nesse ponto da elaboração de um projeto que deve estar definido como vão ser analisados os dados, né? Se você tem hipótese no projeto, é esse o momento de dizer se a sua hipótese está válida ou se ela pode ser refutada. Se o que você lançou lá no início, né, na elaboração do teu projeto, a minha hipótese pode ser os agricultores familiares de Barama acreditam que o milho crioulo apresenta maior produtividade e tem um rendimento maior no que se refere à renda básica. É uma hipótese. Eu estou afirmando, é uma afirmação, que posso chegar lá no final e ver que não, que o milho crioulo não tem, né, essas determinadas vantagens produtivas e pela produtividade e renda, como eu anunciei na minha hipótese. Então, eu tenho que dizer que toda a pesquisa levou a uma refutação da hipótese, né? Isso, pessoal, não significa que os trabalhos científicos têm que ter hipótese. Não necessariamente. O pesquisador pode levantar hipótese, né? Pode ser uma pesquisa hipotético-dedutiva, mas também pode não ter hipótese, né? Eu costumo, nas minhas pesquisas, não trabalhar com hipótese, porque são pesquisas que têm, normalmente, um outro cunho, né? Muito mais qualitativo e que todos esses temas, essas questões que são levantadas, elas são levantadas no decorrer da pesquisa, né? Então, eu espero que vocês tenham já clareado um pouco as dúvidas que tiveram e que eu acompanhei durante todo o período, durante essa semana, por alguns que me procuraram. Espero realmente ter respondido algumas questões, e caso não tenha respondido, vocês, por favor, né, eu estou à disposição de vocês, me procurem, questionem, né, façam, eu acho que é importante a gente discutir, conversar sobre esses temas que vocês estão pensando como um exercício de uma pesquisa. Então, eu me despeço de vocês, espero que as leituras tenham sido proveitosas e que a aula, então, de hoje tenha clareado algumas questões que vocês tinham dúvidas. Então, no próximo encontro, nós vamos fazer o debate, né? Vocês têm duas atividades, uma a respeito das leituras e outra, esse pré-projeto que vocês estão pensando o tema, o problema e que método, né?
Lembrando vocês que tem 3 tipos de método: indutivo, o dedutivo e o hipotético dedutivo, né? Então, as pesquisas, elas se dividem, se classificam dependendo da abordagem, ou dependendo dos objetivos, ou dependendo dos procedimentos técnicos. E a partir daí vocês vão classificar que tipo de pesquisa vocês pensam, tá? Não pensem em escrever muita coisa, mas só delimitar, classificar rapidamente, tá? Cada uma. É só isso, tá? Eu desejo para vocês um excelente pré-festas, né? Natal, Ano Novo, que vocês fiquem bem, que se cuidem muito, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Aqui em Santa Maria tem se agravado muito. Nem todos vocês estão aqui, mas os casos de Covid-19 têm aumentado muito aqui, desde do período das eleições, e a perspectiva é de um agravamento maior ainda com as festas de final de ano. Então, eu peço que se cuidem muito, né? Vocês são muito importantes para a universidade, porque são jovens, e estamos torcendo que tudo isso passe e que nossas aulas sejam presenciais, né? Apesar de cada um estar fazendo a sua parte, né? Não é a mesma coisa que estarmos juntos numa sala de aula, desenvolvendo um projeto, acompanhando cada um, mas é o que se pode fazer no momento, com cada um com as suas limitações, né? Então, um grande abraço para vocês e até, então, próximo encontro virtual. Abraço.